Beleza, pessoal? Começando mais um vídeo aqui, né? Diretamente do Polo Sul, né? Por isso a minha roupinha customizada. Mas hoje vamos falar de modificadores de variáveis. Como de costume aqui, né? A gente pode criar aqui um arquivinho na nossa pasta bin. Modificadores variáveis. Ponto .dart. Já criamos ali nossa função main, né? Como sempre. Vamos vir aqui. E o que a gente aprendeu nas últimas aulas, né, nas variáveis, que a gente poderia fazer, por exemplo, a gente quer ter uma variável lanche, né? Que ela é do tipo inteiro. Então vamos falar aí que o nosso lanche é R$ 30. Aí se a gente fizer aqui, ó, mudamos de ideia, né? Agora o nosso lanche agora é R$ 20. Então se a gente printar aqui, né? O lanche vai estar com o valor de R$ 30, né? Ali no terminal, aqui no console. Porém, né? Tem um carinha, né? Que é o modificador final. Que o que, que ele faz, né? Ele é um modificador de variável que ele te permite. Que ele não te permite, na verdade, né? Trocar o valor da sua variável. Então, se por exemplo, eu tiver aqui, né, e trocar ela de var, né, falar que ela não varia mais e falar que ela é uma variável do tipo final. Agora, quando eu tento, né, alterar o valor da minha variável, ele já não deixa. Então, isso aqui a gente chama de imutabilidade. Sempre que você conseguir, né, você deixa sua variável como tipo final, né? Porque, por exemplo, você pode ter um código muito grande, né, e no final dele, sem querer, alguém aí, né, algum desenvolvedor que está mexendo no seu código, ele vai lá e fala que agora o lanche é R$ 10. Ela sendo do tipo final, né? Se ela já foi inicializada ali no topo do seu código, ele não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque o próprio erro aqui do Dart já fala, né? A variável, tipo, a variável lanche, né? Só pode ser setada uma vez. Por isso, né? Que se você quiser mudar, tente, né? Falar que ela não é do tipo final. Então, se eu troquei aqui para var, volta a funcionar. Então, a final é isso, né? No modificador de variável final, vamos colocar aqui. Modificador de variável final. E vamos colocar aqui uma observação. Só pode, só pode ser, não pode ser alterado, na verdade. Não pode ser alterado após ser inicializado. Inicializada. Pronto. Então, sobre o final é isso. Aí tem o tipo const, que é o outro tipo aqui de modificador, né? Que o que é o const, né? Quando a gente está trabalhando aqui em qualquer tipo de programa, né? A gente tem dois tempos. Vamos deixar aqui. Dois tempos, né? Ou momentos que a gente pode chamar. E quais são eles? São o runtime e o tempo compilation mode, né? Que é o tempo de compilação. Compilação. Vou botar aqui em português que vai ser melhor. Tempo de execução e o tempo de compilação. Aí, como é que eu defino esse tempo, né? Como é que eu sei qual tempo é qual? Para a gente criar um código aqui, ó, vamos falar agora que a gente tem aqui uma variável, pode ser final também, né? Já que a gente já está usando a final ali, que ela é desconto. E a gente vai atribuir para ela o valor de R$ 10, né? Que é o R$ 10 de desconto. E agora a gente pode ter outro código aqui, que vai ser final lanche com desconto. Então aqui a gente vai atribuir a ela, né, o lanche menos, né, o desconto que eu dei no lanche ali. Então vai ser ali o lanche de R$ 30, né, menos a variável de R$ 10 ali. Então o nosso lanche, se a gente printar ele aqui, né, o lanche com desconto, ele vai ser R$ 20 aqui no final. Aí beleza, se vocês puderem ver aqui, a nossa variável lanche com desconto, né? Ela precisa, né, que antes dela ser inicializada, né, ela depende de duas outras variáveis, né? Então, nosso programa tem que rodar, passar pela linha 5, entender que a nossa variável lanche é R$ 30, depois passar pela linha 7, entender que o nosso desconto é R$ 10. Para depois, aqui na lanche com desconto, né, ela ser atribuída esses valores. Então, por exemplo, isso aqui, né, seria o tempo de execução. Então, algumas coisas têm que acontecer antes da nossa variável ou função ali ser chamada, né? Então, se por exemplo, eu tentasse trocar ela para const, vamos descer ela aqui, né? Se eu tentasse trocar ela para const, ela não ia dar certo. Por quê? Porque a const, né, uma constante, a gente só tem ela em tempo de compilação, que é esse tempo que a gente está aqui, que a gente ainda está escrevendo o código para ele fazer alguma coisa. Então aqui eu posso só passar um valor fixo, né? Então, se eu já soubesse, né, que o valor do lanche com desconto é R$ 20, eu poderia passar ele aqui. Só que como a gente tem que executar algo antes, né, para aí sim ter esse valor, a gente trabalhou com o final.
Então, basicamente aqui, se você trabalhar com valores fixos, né, no seu código aí, sempre utilize const, que aí o próprio Dart já entende que vai ser sempre aquele valor, né? Aquele valor é uma constante. Então aqui, tempo de execução, a gente utiliza final. Utiliza final, deixar aqui em caps lock. Tempo de compilação, utiliza, né? Utiliza const ou constante, né? Para deixar mais claro. Aí no caso, né, você não consegue escrever constante, é só const mesmo. E é isso, né? Sempre que você puder, utilize constantes, né? Quando for valores fixos. E como a gente normalmente trabalha fazendo chamadas APIs, né? Trazendo um dado remoto, a gente não consegue deixar aquilo constante, né? Porque é algo que vai vir ainda em tempo de execução. Quando a gente chamar algo, executar alguma função. Então, quando for esse caso, utilize finals, né? Porque o final ali, se tiver algum código muito longo assim, no final dele, para evitar erros, né? Se, por exemplo, aqui, ó, em algum momento nosso código, né, fosse um código muito grande, e a gente falasse que agora o desconto é R$ 30 de desconto, então o lanche ia sair de graça. A gente não consegue, né? Porque a nossa variável de desconto é do tipo final e ela já foi inicializada. Então, o valor que ela foi inicializada, ela vai ser aquele valor para sempre. Por quê? Porque a gente não pode alterar. Então, essa aí é a diferença, né, entre finals e constantes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, dislike. Comenta aí algum tipo de melhora. E é isso, pessoal. Falou, valeu!